Vamos dar início ao nosso pré-jogo falando com o atacante Robson sobre o próximo desafio do Novo Horizontino na Série B do Brasileiro. Robson, jogo fora de casa, né? Queria que você faça um pouco como que foi a preparação, expectativas para esse jogo contra o América, que pode recolocar o Novo Horizontino no G4 da Série B. Acho que a expectativa é a melhor possível. A gente vem trabalhando aí na semana uma boa semana de treinamento. Sabemos que vai ser um jogo difícil e importante contra uma boa equipe, que é a equipe do América, mas a gente vem brigando por algo a mais. A gente vem brigando por uma classificação dentro do G4, por um acesso, e a gente tem que passar por cima de todas as dificuldades. Sabemos que, igual eu falei, não vai ser fácil, mas creio eu que a gente está bem preparado e vamos lá fazer de tudo para que a gente consiga os 3 pontos. O Robson já jogou a Série B, você tem essa experiência. Para você, essa é a Série B mais disputada que você está acompanhando, pelo menos nos últimos anos, né? Muita gente, vocês mesmos entram no G4, acabam saindo, galera lá, sexto, sétimo, acaba voltando. Como você está vendo essa Série B? Sempre é muito disputada a Série B. Se você pegar o retrospecto aí, todos os anos, até as 2 últimas rodadas, ou até mesmo se decide na última rodada. Eu acho que esse ano está bem mais nivelado. Eu acho que todos os times ali que estão na briga são muito parelhos, então isso faz com que ela se torne a mais disputada, né? Mas eu acho que vai ser disputada até o final, até a última rodada. Creio eu que não vai se definir antes disso, e eu espero que o Novo Horizontino esteja dentro do G4. Robson, o Vinícius Garcia, da CBN de Presidente Prudente, mandou uma pergunta para saber qual a importância da concentração nesse momento decisivo de Série B, né? E se existe uma matemática para se cravar um acesso nessas 4 rodadas finais. Eu acho que é importantíssimo o foco, a concentração, você ter a gana de querer conquistar aquilo que foi proposto para você. Muda o patamar do clube, o acesso, então eu acho que a gente precisa estar mais focado, mais ligado, mais concentrado possível. Eu acho que é complicado essa coisa de matemática, porque uma hora você está dentro, outra hora você está fora, um ponto te coloca 98%, uma vitória você já está praticamente dentro. Então eu não sou muito dessa de matemática. Eu acredito mais no trabalho mesmo, no dia a dia e na dedicação ali. Eu espero que, igual eu falei, espero que no final da 38ª rodada o Novo Horizontino esteja dentro do G4, porque é para isso que a gente vem trabalhando o ano inteiro. Ô Robson, vocês têm no mínimo 2 confrontos diretos, né? O Remo e o Goiás, o CRB, dependendo de como tiver na última rodada, mas o América é diferente, né? Como é que vocês se preparam pensando nisso, que é um time que está mais lá embaixo, né? Não está disputando diretamente com vocês ali o acesso? Acho que a preparação tem que ser foco total, tem que ser mais concentração do que próprio confronto direto, vamos se dizer, porque o time do América vem meio sem a preocupação, né? Eles vêm apenas para jogar o futebol e sabemos que isso pode nos complicar. Então já temos isso na nossa ideia, o professor já frisou muito isso, que não vai ser um jogo fácil, até porque ele estava lá e ele conhece a equipe do América. Então a gente tem que encarar como uma final, não só o jogo do América, mas os próximos 3 restantes, porque sabemos que vai definir o nosso futuro. E a gente quer o acesso, a gente trabalha o ano inteiro para que esse clube chegue à Série A, então a gente vai ter que ter foco, dedicação e empenho total nessas últimas 4 partidas. Da sequência nosso pré-jogo, falando com o técnico Anderson Moreira sobre a semana de preparação, Anderson, mais um jogo de Série B fora de casa, né? Queria que você comentasse um pouco como que está sendo essa preparação para esse duelo, que não deixa de ser mais uma decisão nessa reta final de Série B. Acho que todos os jogos, né, nas últimas rodadas, assim, são jogos decisivos, são jogos muito importantes assim, para a classificação, para aquilo que a gente tem como objetivo na temporada.
E não é diferente essa semana, uma semana que a gente tentou, no primeiro momento, recuperar todos os atletas nas questões físicas, assim, e começamos já a trabalhar especificamente para o jogo contra o América, que é uma equipe muito técnica, uma equipe que tem jogadores muito decisivos, assim, uma equipe que joga, né, e para a gente poder, de alguma forma, não permitir que eles tenham, né, esse conforto de jogo e, ao mesmo tempo, tentar explorar algumas situações para que a gente possa voltar lá de Belo Horizonte lá com uma vitória. Professor, eu queria te perguntar como é o sentimento do senhor voltar para Belo Horizonte, né? O senhor conhece muito bem, e especificamente o América, né? Também conhece bem, estava lá há pouco tempo atrás. O que a gente pode esperar? Você falou um pouco desse time técnico do América, mas também o que dá para esperar um pouco desse coelho? Assim, é claro que é sempre bom poder retornar, né? O América é um clube que eu tenho um carinho enorme. Tivemos agora, nesse período, e uma das coisas que eu fiquei muito preocupado, assim, foi com uma forma com que talvez as pessoas não estavam disputando essa Série B. Acho que é um clube que é muito tradicional, né? Nessa competição, é um clube que já tem vários acessos, e que de alguma forma talvez não trabalhou, né, principalmente no primeiro momento, para poder disputar essa competição como ela precisa ser disputada, né, com muita atenção, porque a diferença de quem está em cima e de quem está embaixo, muitas vezes não é elenco, muitas vezes não é estrutura, não é isso. Muitas vezes é um momento que achou que as coisas iam acontecer naturalmente e às vezes as coisas vão para um caminho e para você sair desse caminho não é nada fácil. Então, assim, como eu falei, é uma equipe que eu conheço bem, tem bons jogadores, excelentes jogadores. O Alberto sempre monta equipes qualificadas, equipes que sabem jogar, sabem se defender. Então a gente tem pela frente um grande adversário, um jogo dificílimo, mas que a gente tem uma expectativa de conquistar aí, de fazer um bom jogo e buscar essa vitória. Anderson, o Vinícius Garcia da CBN Prudente manda pergunta para você, perguntando quão importante da concentração nessa reta final de Série B, né, numa partida como essa, e também se existe uma matemática para o Novo Horizontino estar ao final da 38ª rodada no G4. Acho que não tem, assim, eu não trabalho com a projeção, assim, de pontos, porque isso pode alternar muito. Como eu falei, assim, a primeira Série B que eu disputei, a segunda, na verdade, que eu disputei um pedaço de 2011, mas a primeira, que foi 2012, nós tivemos um clube com 71 pontos que não subiu. E nós podemos ter time agora com uma pontuação bem mais baixa e que vá conseguir subir. Então, não dá para poder projetar e colocar como limite, se a gente chegar em tal pontuação, nós vamos conseguir nossa classificação. Então, assim, a gente tentar pontuar da melhor forma possível, buscar os resultados, mas a gente sabe muito bem que é um momento decisivo, é um momento importante, e que toda concentração, todo cuidado pode fazer toda a diferença. Como tem feito até, às vezes a gente faz um jogo bom, cria boas situações, mas não consegue, às vezes numa falha, num erro, acaba sofrendo gol e aquilo que poderia ser uma vitória acaba sendo a perda de 2 pontos, que a gente lamenta profundamente, mas a gente tem que conviver com isso. O mais importante é a gente conseguir dar uma resposta positiva na próxima partida. Professor, a Série B reservou nessa reta final muitos confrontos diretos, né? Não só do Novo Horizontino, mas de outros times também. A isso o senhor acredita um pouco, por exemplo, as vitórias do Tigre mais esses confrontos diretos, o senhor acredita que pode ser, entre aspas, um facilitador para o acesso? Não, assim, facilitador não. Eu acho assim, a gente tem confronto direto, que são jogos muito difíceis, mas são jogos que dependem da gente. Se a gente conseguir resultados positivos também desses confrontos, a gente, além de pontuar, nós vamos impedir que um adversário direto possa pontuar e a gente possa, às vezes, tirar uma diferença de pontuação ou abrir uma diferença de pontuação. Então,
Então são jogos decisivos e como ficou uma briga grande de vários clubes ali, porque por mais que a gente, a cada derrota a gente descarta um, a gente que eu falo assim, muitas vezes as pessoas descartam um clube, depois ele ganha e põe o clube de novo na luta, então esse processo tem acontecido constantemente, então a gente está muito focado aí, a gente de ganhar agora do América, de buscar esse resultado, como eu falei, é um jogo dificílimo, né, contra uma equipe que tem ótimos jogadores, um ótimo treinador, está vivendo um bom momento, então vamos de alguma forma assim nos prepararmos bem para esse duelo e depois tem confrontos, 2 confrontos ali, 3 confrontos, para a gente poder decidir a nossa classificação, decidir o nosso acesso.